Boa tarde, pessoal do Brasil, tudo bom? Como vão, carnívoros e carnívoras, simpatizantes, famílias Keto, como vão todos, tudo bom? Tô esperando a nossa convidada, que é a Elisângela, que a gente conhece como Eli Borsos, entrar pra gente começar a nossa live. E eu vou dar um pouquinho mais de contexto para vocês sobre essa live. A gente marcou essa live na sexta e para hoje. Lembrando, tá, pessoal? Quarta-feira vamos ter mais uma live e eu vou explicar um pouquinho por que essa live vai acontecer. Eu vou explicar conforme essa live aqui for transcorrendo, eu vou dar um pouquinho mais de contexto pra vocês. Deixa eu ver se ele tá aqui e eu tô louca. Peraí. Ah, não, ele entrou agora. Já mandei o convite. Deixa eu afastar aqui pra minha cabeça aparecer. Tá bom, tava arrumando a minha aqui também. Arrumar a cabeça. Fala aí, tudo bom, Eli? Tudo bem, amiga? A gente conversa quase todo dia, gente. É, Vamos, vamos fingir, né? Saudade aqui. é. Família de carne, todo mundo aí. Tá entrando. Já entrou uma galera, já temos quase 40 pessoas Se online. você quiser dar o contexto da live, pode dar, tô Vou aqui. dar o contexto da live. Então, a Eli, o canal Spotnix entrou em contato com a gente, que é um canal bem grande do YouTube, né? E queria fazer uma entrevista com alguém que fosse carnívoro. A gente mora praticamente todos, né, fora do Brasil. A gente tem a doutora Ana Flávia, que é zootecnista que está no Brasil, mas ela não estava em São Paulo. E eu precisava de alguém de São Paulo para representar. E aí eu pensei na Eli e ela topou, né, fazer parte desse vídeo. E ela foi, né, para esse encontro em São Paulo para dar essa entrevista. Foi mais um bate-papo e tudo mais. E eu pensei na Eli primeiramente porque ela é uma pessoa que é muito ativa dentro da comunidade carnívora, que gosta muito de compartilhar conhecimento, que gosta muito de ajudar outras pessoas e que está sempre se esforçando e que tem uma história muito legal. Esse vídeo eu vou colocar aqui, se o Fernando puder colocar agora, para já ficar disponível. Coloque, Fernando. Ele está assistindo a live. E aí a gente vai disponibilizar o link desse vídeo, tá? Que é no YouTube, que aconteceu no YouTube. O bate-papo da Elisângela com o canal durou mais de 3 horas e ficou fragmentado de uma maneira, né, que ficou faltando, né, o que a gente achou que fosse acontecer, mas enfim, gente, não estamos criticando ninguém. Mas eu achei legal a gente vir aqui conversar sobre o que realmente, para mim, acho que teria sido muito mais vantajoso ter abordado, ter mostrado, que foram os motivos que levaram a Eli, e lá no vídeo tá como Elisângela, tá, gente? A Elisanzo, esse nome chiquetérrimo, Elisanzo, para ela, né, seguir, entrar dentro desse estilo de vida carnívoro. E eu acho muito importante, porque tem muita gente ainda perdida, tem muita gente começando a carnívora pelos motivos errados, né? Confundindo um pouco as coisas, os canais e tudo mais. Para quem não sabe, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora e nunca me viu, não sabe quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, meu nome é Tânia Alves. Eu sou nutricionista, também sou Master Coach e faço parte aqui da equipe do Dieta Carnívora Brasil, como fundadora também. Então, isso vou deixar a Elisângela se apresentar e eu começo com as perguntinhas para ela contar um pouquinho da vida dela para vocês. Sim, então, na verdade, meu nome é Elisângela, mas todo mundo me conhece como Eli, né? Eli Borsos. E realmente eu estou na dieta carnívora há 7 meses, né? Mas já venho numa caminhada de low carb, cetogênica há 5 anos.
E quando o convite veio, né, para participar do canal, do programa, na verdade, eles não passam o roteiro, eles não te falam o que vai acontecer. Como o convite era para dieta carnívora, o que, que a gente imagina? Vai falar de saúde, vai falar de benefício, alguma coisa do Né? tipo. Do estilo em si, do Sim, sim, o que abrange, né? O que sim. comporta. Depois de eu ter, então, porque depois de eu ter aceito tudo, já ter combinado com a produtora tudo direitinho, o que que eu fui ver o formato, porque é um canal que eu não sigo, é um canal que eu não conheço. Então eu fui olhar o formato do programa e aí eu vi que era o preconceito e que tinha um embate, na verdade, não é um debate, né? As pessoas apresentam lados opostos e se apresentam o seu estilo. E na verdade, assim, foram mais de 3 horas mesmo, se não foi mais. E teve cortes, lógico, 3 horas de gravações em 35 minutos de vídeo. Então a fala ficou totalmente sem contexto, né? Muitas coisas que foram faladas ficou totalmente sem contexto. Gente, e só uma coisa, a gente não está criticando o canal, nem nada disso. Não, de jeito Só nenhum. Eu assinei e dei imagina como é autorização. difícil, né? Pra gente, a gente vê pessoas aqui que tá o tempo todo, que faz parte, que são ativas dentro da comunidade carnívora, já não consegue visualizar o todo de uma maneira muito clara, né? Então, Sim, imagina para uma equipe de edição que, na verdade, não tem nada a ver, que é totalmente imparcial, totalmente neutra, dá o contexto tá. certo, tá? Então, assim, E até o intuito do programa, na verdade, não era esse, né? É expor opiniões, na verdade, só. uhum, uhum. Né? Então, eu acabei tendo alguns problemas esses dias após o vídeo ter ido ao ar, porque muitas das minhas falas ficaram sem contexto. Tem cadeirantes vindo me criticar no meu Instagram, porque eu falei, se eu tivesse numa cadeira de rodas, como é que eu poderia ajudar alguém? Porém, quando você analisa o vídeo e você vê o início, né? Porque quando começa o vídeo já tinha mais de 1 hora de conversa. E lá eu tinha contado a minha história, que eu tinha sido cadeirante, que eu estava numa cadeira de rodas, totalmente presa no meu corpo por causa da minha doença. Para quem não sabe, daqui a pouco eu formalizo isso também para ter contexto. E então, quando eu falei isso, já lá na frente, era voltando ao contexto da minha saúde. Tanto que quando, nos trechos do vídeo, dá para perceber que quando ela fala assim, sobre a sua saúde, eu sei que tá bem pelo que você me falou. E no vídeo não fala nada que eu falei da minha saúde. Ficou Então, quer fora, dizer, ela já sabia. fora da linha cronológica, né? Sim, Como sim, você colocou totalmente. ali o antes de como era ele antes da dieta carnívora, como era Isso, ele durante a dieta carnívora e como seria, né, o futuro se você não seguisse a carnívora, ou seja, voltando ao exato, passado como cadeirante. Então, ali, vamos exato. começar falando assim, né? Vamos ser bem. Galera, vamos deixar o link para vocês e vocês vão entender melhor. Assistam lá. Como que era antes da dieta carnívora? Como que era antes de você conhecer uma abordagem cetogênica? Como que era antes? Como que era a Antes. vida dele antes? Sim, então, antes, aí ele lá nos 14 anos dela de idade, aí ele descobriu que tinha psoríase, psoríase de pele, passou muito preconceito por causa da psoríase, Uhum. e com o decorrer dos anos, mais de 20 anos, eu também desenvolvi a psoríase reumatoide, que mais para frente um pouco me deixou numa cadeira de rodas, totalmente debilitada, totalmente inflamada, obesa, mais de 100 quilos, né? Então, a Eli, naquela época, era uma pessoa doente, muito doente, com esteatose hepática grau 4, pré-diabética, hipertensa, da síndrome metabólica eu tinha quase todas, né? Todos as comorbidades, né? Sim, todos os pontos da síndrome metabólica, ao ponto de me deixar, né, que a psoríase é uma doença autoimune, para quem não sabe, de me deixar totalmente imóvel, né, porque eu não conseguia me movimentar.
Eu não conseguia nem andar, nem segurar um copo, eu dependia das pessoas para tudo. E quando eu entrei na low carb, foi quando eu comecei a desinflamar meu corpo, porque na verdade a gente começa a estudar, né? Tudo começou por causa da esteatose hepática, porque meu pai faleceu de câncer no fígado. Então, ponto. E Mesmo você já com o diagnóstico, né, de psoríase, psoríase reumatoide e tudo mais, é incrível, né? Porque a gente acha que algumas coisas não têm correlação com a alimentação. imagina. E a gente só vai buscar, talvez, quando o calo aperta em outro lugar que não tem a ver com o que mais realmente importa, né? E aí Sim. a gente acaba descobrindo esse caminho meio que sem querer, né? E eu acho que foi um pouco, pelo que você está contando, é um pouco disso, né? Você chegou no estilo para curar uma coisa, né? Para conter um problema. E Sim. aí, de presentão, você ganhou a questão da remissão, né? Da doença autoimune. Conta mais. Então, e aí foi, na verdade, eu comecei mesmo por causa da esteatose, porque eu estava muito preocupada com meu pai falecido de câncer. Minha mãe, a família dela toda de câncer. A gente é incumbido na nossa cabeça o quê? Genética, né? Eu vou morrer. Infelizmente, assim. E aí, quando eu comecei, me passaram alguns PDFs sobre a esteatose hepática, que eu comecei a ver que realmente tinha que mudar minha alimentação. E eu fazia uso de probiótico, tudo, me ajudou por um tempo, porém eu fiquei refém do probiótico, né? Que ele te ajuda, mas se você continuar colocando toxina ali, não tem, né? Você toma, como é que diz? Toma o veneno e o antídoto, o veneno e o antídoto, né? E nisso foi que eu comecei a mudar aos poucos a alimentação, fazia alimentação errada, porque naquela época, há mais de 5 anos atrás praticamente, na verdade, eu comecei com uma RA e fui migrando para low carb. Não tinha muita disponibilidade de artigos, não tinha médicos que falavam quase, era um mundo totalmente diferente para mim, Um né? submundo, né? Era um submundo. Sim, era coisa oculta mesmo, né? E quem sabia não passava, e quem passava eram poucas pessoas. E assim, não eram médicos que me falavam isso. Eram pessoas comuns, então você fica meio assim, você fala, "Ai, é mais uma dieta louca aí, né?" E aí, com o passar do tempo, eu comecei a experimentar a alimentação, comecei a melhorar muito. E estudando, quando você vai ver a fisiologia, né, é que você vai entender realmente como que o seu corpo funciona e você vai testando em você e vendo o que está acontecendo. Vai colhendo os frutos daquilo, né? E quando eu me vi, eu estava numa cetogênica. Quando eu ouvi falar de cetogênica, foi muito engraçado, porque eu falei, o que é cetogênica? Eu já estava numa cetogênica e não numa low carb, tão baixo que estava o consumo de carboidrato, né? E nisso Mas isso é emagrecendo, ou 2 anos para cá. Aí você, nesse percurso, você começou a emagrecer? Como é que foi? Quando que foi que você começou a ter o primeiro contato? 5 anos atrás, né? Sim. Aí, como é que foi essa questão do peso e em que linha cronológica? Que aqui, gente, eu vou ser muito sincera, sou eu que respondo a maioria das perguntas que chegam no inbox. Infelizmente, somos seres imediatistas. E Sim. sempre essa questão tempo, quanto tempo vou emagrecer na carnívora? Quanto tempo vou precisar para Pílula mágica, né? de adaptação? Quanto tempo vou colocar em remissão a minha doença autoimune? Tá, quanto tempo demorou aí quando você começou com uma estratégia mais... Começou com a reeducação alimentar, que eu acho sensacional também, super válida, tá? Tenho nada contra. Aí migrou para uma low carb, migrou para uma cetogênica. Quanto tempo isso aconteceu em número de anos? E quanto que você eliminou de peso? Quanto tempo demorou para a questão da autoimune começar a entrar em remissão? Entrar em remissão, né? Então, na verdade, em remissão ela entrou não tem 1 ano. Porque foi quando eu migrei para carnívora mesmo, que eu fiquei na carnívora estrita, que eu realmente consegui retirar todos os vegetais. Porque a carnívora para mim é nova, muito nova. Né? A Patrícia Rocha, ela me apresentou a carnívora há
um ano mais ou menos, me passou alguns documentos para mim estudar. Então, a remissão mesmo da doença real, né, que eu posso dizer, ai, desculpa, que eu posso dizer que eu praticamente zerei ela, tem esses 7 meses da carnívora mesmo, né? Mas emagrecimento, na verdade, eu comecei a emagrecer rápido lá no início, mas não era o meu foco. O meu foco não era emagrecimento. Então, não era de ficar contando muito, sabe? Ficar me pesando, ficar. Não era esse o meu foco. Entende? Então, eu não fui fazendo registros, na verdade, né? E fui emagrecendo, sim, porque eu notava que eu estava mais magra. Só que, não, como não era meu foco, eu não contava isso. O meu negócio era meus exames. Eu ia no médico porque eu queria exames, 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 tanto que eu tenho todos os registros, né, médicos. E eu queria exame, porque eu queria curar o meu fígado. Passado uns 2 anos, eu tinha emagrecido uns 20 quilos, 20, 25 quilos. Foi quando eu falei, gente, porque eu tive uma depressão também, né? Uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, por problemas pessoais. E foi quando deu o estalo de que, na verdade, eu tinha uma coisa comigo, Tânia, muito de vitimismo. Uhum. Eu ficava, eu não posso. Eu gosto de bolo, mas eu não posso comer porque eu sou doente. Eu gosto de pão, mas eu não posso comer porque eu sou doente. Porque, Coitada gente, eu de sou mim, humana como todo né? mundo, né? Coitada de mim, não posso comer um. Vou falar aqui o meu caso, tá, gente? Coitada de mim, não posso tomar um vinho. Coitada de mim, não posso usar adoçante. Coitada de mim, não posso tomar um álcool. Gente, eu não É. faço nada disso. Mas pra mim é tão natural assim que eu nunca parei Então, pra pensar assim desse. Não posso hoje não. para mim é natural, mas até 2 anos atrás não era. Não. Porque foi quando me deu um estalo mesmo de que eu escolhi viver, eu escolhi lutar pela minha saúde. Então, se eu escolhi, não tem vitimismo. Como é que eu vou ter vitimismo de mim mesmo? Exato. Mas foi alguma coisa que você ouviu? Você viu alguém falando? Porque às vezes a gente subestima, né, o poder de uma frase, né, de impacto, de alguém falando, assistindo uma palestra, assistindo uma live, mas, gente, o tempo todo as pessoas me abordam mais até no Nutridados, que tem uma pegada de alimentação do ponto de vista mais comportamental da coisa, né? E aí as pessoas vêm o tempo todo, nossa, era isso que faltava. Eu precisava ler isso, eu precisava ouvir isso. Precisava tomar esse tapa, na verdade, né? Enfim, nem sempre necessariamente vai ser um tapa, mas teve esse tapa, teve Sim, essa é frase. um estalo. O que foi? Uma semana de choro. Uma semana de choro, choro compulsivo. Eu não conseguia falar o que eu estava sentindo. Eu me olhava no espelho e eu não gostava. E eu já tendo emagrecido aí 20 quilos. Eu olhava no espelho e eu não gostava, não suportava me olhar. Eu achava que estava faltando alguma coisa. Eu não sei se era cansaço da dieta, cansaço de ser forte, né? De segurar, de carregar as coisas. Nesse tempo, minha família não fazia alimentação. Então eu via eles comendo e eu firme e forte ali, tadinha de mim, eu não podia, eu sou doente. Eu brigava muito com eles. Gente, eu sou doente, eu fazia. Uhum. E aí foi uma semana de choro. Eu até no meu YouTube eu criei vídeos, né, para falar com mulheres iguais a mim. E eu até tirei esses vídeos do ar porque hoje eu olho e falo, gente, muito louca essa mulher. Toda descabelada Ah, e de cara limpa e com o olho desse tamanho de tanto chorar. tipo assim, vamos sofrer juntos, né? Foi. E aí eu fui no salão, eu cortei o cabelo, eu fiz luzes, eu tirei a sobrancelha, meti uma maquiagem na cara e falei, agora sim. Agora você tá pronta para seguir aquilo que você escolheu. Foi olhar dentro do meu olho mesmo, Tânia, não teve nada que me impulsionasse a não ser eu mesma. Uhum. Ai, que bom. Super Não válido. teve. Foi aí que eu entrei. Mas então, aí para você ver, foi aí que eu entrei no Instagram.
Foi aí que eu conheci os médicos, foi aí que eu comecei a seguir todo mundo, Uhum. comecei a fazer amizades, comecei a repostar. Foi aí. Entendi. E quando você conheceu carnívora, qual era o seu estado? Tá, você conheceu, tá, teve essa virada de chave, de realmente encarar a depressão, realmente querer melhorar, realmente tomar as rédeas mesmo da sua vida. Gente, não estou falando que todo caso, episódio depressivo, crise de ansiedade, vai realmente ser resolvido assim. Mas foi o caso Sim, aqui, então a gente vai dar o sim, crédito, vai dar o valor. individualidade, né? Individualidade. A gente não tem como inventar nada, tá bom? Sim. Então, assim, deu esse estalo, você falou, não, agora eu tenho que me refazer, agora eu tenho que me remontar. Isso foi 2 anos atrás. Um ano e meio, quase dois já. Você já tinha emagrecido uma parte, já tinha começado a estudar. Tá, e aí onde que a carnívora entra nisso? Né? Você falou Eu que conheceu continuei, através da porque eu página. continuei inflamando. Eu falo que eu melhorei aí meus 98% com a low carb cetogênica, mas Uhum. eu ainda tinha processos inflamatórios. No frio, inflamava, doía. Não era mais aquela coisa de me debilitar como no início, De toda não se inflamada. mover, né? Que você falou Sim, no início da sim. live, que você nem se movia, nem se mexia. Não, não me mexia. Na verdade, eu chorava e pedia a Deus para morrer mesmo. Tanto que eu cheguei a pedir para o meu marido conversar com o ortopedista se eu não podia Ah. amputar os meus pés naquela época. Porque são Tamanha era dor. dores. Oi? Tamanha era dor, né? Tamanha era a dor. Era insuportável. Porque mesmo sem eu relar no chão, mesmo sem eu ficar de pé, meu pé estava muito inchado, muito inflamado, e ele latejava e parecia que tinha uma faca enfincada, assim, rasgando. Então, e não foi só o pé, foi o pé, o tornozelo, o joelho. Então, aquilo foi subindo. O meu cotovelo, meu tórax, minhas costas, meu quadril. Então, eu realmente, olha meus dedos, todos tortos. A minha Sim, irmã já porque ele, começou além assim. de inflamar, ele causa deformidade, Sim, sim. A né? minha irmã já começou com. Sim. Mas, enfim. A Kelly Dutra tá falando aqui uma coisa que eu achei bem legal. Eu não tô lendo todos os comentários, mas o dela foi tão pertinente que é, tipo assim, interessante isso. Né? Mesmo comendo limpo, ainda inflamava. Né? A Sim. inflamação continuava. Então, aí foi aí que eu descobri, eu fui testando, na verdade, a Patrícia tinha me falado da carnívora, e eu comecei a ler sobre a carnívora, foi quando eu conheci o Dieta Carnívora Brasil, conheci o Nutridados, Uhum. e comecei a pegar informações, e foi quando eu comecei a testar vegetais, comecei a retirar alguns vegetais. Testar como que seria sem os vegetais, né? Exato, eu fui aos poucos, fui retirando, e porque eu tinha muita culpa de não comer vegetais, porque eu falava assim, eu não vou receber os nutrientes. Uhum. E quando eu descobri que eu não precisava dos vegetais, que as carnes me dariam a nutrição, para mim foi libertador, porque eu comia abacate, me sentia obrigada a comer abacate, Uhum. primeiro para mim evacuar, porque eu tinha que ir no banheiro, e segundo, eu achava que aí aquilo me estufava, eu passava muito mal, muito mal, muito mal mesmo com o abacate. Era um dia inteiro tendo dores na barriga, cólica intestinal. E aí, quando eu descobri que alguns vegetais me causavam isso e que eu podia ficar sem, nossa, foi libertador. E quando eu realmente retirei tudo, porque eu ainda entrei na carnívora, ainda abri alimentação para algumas coisas para me testar. E quando eu abria e acontecia alguma coisa, eu falava: esse eu não posso mais. Então eu eliminei mesmo da vida. Eliminei. E aí eu fui fazendo essa eliminação até que eu falei: ó, cebola eu posso, cebola eu posso, deixa eu ver, quiabo eu posso. Depois você foi fazendo, né, um mapeamento daquilo com os alimentos Sim, que você reagia e que você sim, não reagia, né? isso. E Entendi. aí eu fiquei na carnívora mesmo e falei, estacionei por aqui, aqui eu tô. E nisso, a minha inflamação, os 2%, eu vou dizer que 1%,
Acabou. Então, quer dizer, 1% não é ativação nenhuma. A não ser... Por que que eu digo esse 1% ele ficou para sempre? Porque se eu comer alguma coisa que ativa, no outro dia a resposta é imediata. Se você comer o quê? Desculpa. Qualquer coisa que eu coma, que não seja limpo, que esteja fora da alimentação, ele ativa. Então vamos dizer, hoje eu resolvo comer um bolo, porque eu posso, né? Uhum. Amanhã eu tô toda inflamada. É uma resposta assim muito extrema, né? Rápida. Rápida. E eu tive essa comprovação com creme de leite. Uhum. Creme de leite. Eu coloquei creme de leite entra na alimentação tranquilo. Só que fui lá, peguei, coloquei no meu egg coffee e no outro dia eu acordei com isso daqui, ó. Eu não aguentava de dor. Isso aqui. Hoje, ó, totalmente, a aliança totalmente caindo do dedo, né? Mas ele amanhece inchado, a aliança apertada, porque esse dedo estava em processo de inflamação. E aí, como eu tô com ela, eu tô limpa, ele continua aí sem inflamar. Mas se eu como alguma coisa que ative, ela já amanhece inchada, inflamada. E aí é aquele processo de limpar novamente a toxina. Aí você tem que voltar, né? É claro que é bem mais rápido, é uma maneira, né? Sim, Você não é volta banheira pra carreira vazia, como sem diz o óleo. Dr. Marquezine, né? Oi? A banheira vazia, como diz o Dr. Marquezine, né? A banheira limpa, com água limpa, E né? Com água é, limpa, né? pingou, mas rapidinho, vai embora. Só que isso também não me dá a permissão de fazer o que eu quero, né? É. Não, digo de abrir assim, né? Pra ir numa festa, hoje me acabar de comer brigadeiro. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu tô muito bem do jeito que eu tô. Tô amando puxar ferro, tô toda dolorida. Amando, gente. Ela começou anteontem, abafa. Tá Depois de doendo, muita Tânia. pressão, depois de muita pressão, ameaças. Essa mulher Ameaça sofreu de tomar ameaças. paulada, né? Essa mulher sofreu ameaças porque eu sou dessas. Não só você, Ana Maria, Patrícia. Tava porque ia ser linchada. Ai, ai, por medo, né? Foi por livre e espontânea pressão, né? Foi. Não, é que na verdade eu realmente É o estava. incentivo, né, gente? A gente que tá aqui nesse meio e tal, a gente tem muitos, assim, discursos prontos, coisas prontas, mas nos bastidores, depois que a gente pega uma intimidade, uma amizade, é diferente, a gente dá aquele conselho, a gente fala, claro que não obriga, né? E tal, mas a gente vai incentivando. E esse incentivo e fazer parte, né, gente, de um grupo, de uma comunidade, de pessoas que têm De o uma mesmo família, na objetivo, verdade. do mesmo objetivo, fazem aumenta assim as suas chances de sucesso imensamente. Fora a questão que fica mais leve, fica mais fácil, fica mais suave, né? O que você tem que saber é com quem você vai se associar, né? Você não pode assim, na minha opinião, tá? Você não pode entrar para carnívora porque você acha que a gente é uma tribo legal. Só para se enturmar, né? Por favor, não queremos você aqui por isso, né? Não, Tânia, eu me identifico pela questão do paladar. Eu nunca gostei de vegetais. Então, para mim, ou é ser carnívora ou eu comer um monte de tranqueira, um monte de porcaria. Então, por favor, venha para carnívora. Você é muito bem-vindo. Ah, Com certeza. Tânia, eu já tentei de tudo, já experimentei comer limpo, comer sujo, comer flexível, comer de cabeça para baixo, comer a dieta disso, daquilo, outro, e nada funciona. E na carnívora eu vejo que há uma chance de melhorar a minha saúde. Então venha, Uhum. experimente. Se você não gostar, tchau também. Você não. Igual a gente estava brincando Ninguém aqui tá no com uma grupo. arma na tua cabeça, né? Igual a gente estava comentando no grupo, né? Hoje, assim, não vai vir a Polícia Federal carnívora, não vai chegar aí franco-atiradores, snipers aí, não, sabe? Então a gente precisa, a gente aqui no Dieta Carnívora Brasil, a gente tem uma responsabilidade de apresentar a carnívora como uma alternativa. Não é É.
tá? A gente não quer que a dieta carnívora seja guidelines, né? Seja a nova regra. A gente não quer nada disso. A gente não tem essa utopia, tá? Mas existem pessoas. Ah, Tânia, são poucas pessoas, mas e daí? Essas pessoas vão ficar desamparadas? As pessoas vão ficar derivando, achando que são malucas, que são doidas, que estão sozinhas, que são aliens? Não. Então, assim, a gente tem essa comunidade, a gente tem grupo no Facebook e tudo mais. Mas venha experimentar, venha conhecer, mas venha pelos motivos certos. Se você tá bem, se você não precisa e tudo mais, ou você quer tá aqui apenas pelo conhecimento, beleza. Agora, se você quer vir só para tumultuar, para criticar, para achar que é igual tinha um bobinho falando aqui que eu tive que deletar, que é fake news, que não sei o que, gente, ninguém que tem necessidade disso, tá? A gente não monetiza, a gente não tem grana pra Nada. Bem que eu queria ganhar uma graninha. Cara, a gente não chega uma peça de picanha na minha casa, não. Infelizmente, tá? Não tô falando que isso seja errado, né? Mas a gente está falando aqui mostrando porque existe uma alternativa, existe esse outro caminho que eu não vejo como sendo algo para todo mundo, nada é para todo mundo em nutrição. A nutrição tem essa questão da individualidade. Se você é carnívoro, se você se encontrou, se você achou isso sensacional para você, parabéns, mas não fica querendo evangelizar, converter as pessoas que estão bem, né? Sim. Que estão bem, que estão felizes, que estão saudáveis, com loucura, não, gente. Que isso aí vira loucura. Então, você sabe que eu recebi muito feedback por causa daquele vídeo ai, nossa, como você é calma. Eu falei, mas eu não estava ali para convencer ninguém de nada, né? A pessoa é vegana, se para ela tá bom, tá ótimo, né? Exatamente. Eu sei o que é melhor para mim. Porque fica assim, muito nada a ver, na minha opinião, né? Sim. Ter um perfil ou ter um estilo de vida, ou ter um grupo de pessoas para ficar, né, falando mal de outros. Só porque discordam. Gente, não faz sentido. E perde-se muito tempo. A gente já não ganha aqui para isso. E ainda vai perder o tempo. Não rola. Mas então, o que você aprendeu assim da carnívora, da alimentação, do estilo de vida carnívoro? Não o estilo de vida, gente, como ideologia. A questão aqui não é ideológica. Mas o estilo alimentar mesmo. Estilo alimentar, exatamente. Como estilo alimentar. O que mais, assim, te encantou? A praticidade. A liberdade. A praticidade, gente, é sensacional, realmente. Porque você, em 5 minutos, você faz uma refeição, né? É verdade. Cozinhou um ovo. Quem faz ovo em conserva e deixa na geladeira? É muito rápido, é muito prático. Refogou uma carne moída, jogou um ovinho ali. É uma refeição. Você não precisa ficar mirabolando receitas, porque eu nem receitas eu faço, nem receitas low carb. Ah, eu tenho vontade de um doce. Não, a gente esquece a história de doce. Esquece adoçante na vida, esquece. Sabe? Porque quanto mais longe você tá, menos vontade você tem. Então, a praticidade, a liberdade, a nutrição, porque, gente, eu me sinto muito mais nutrida hoje do que quando eu fazia low carb. Uhum. Eu me sinto melhor hoje do que quando eu fazia low carb. Uhum. Então, hoje eu me sinto bem. Eu não tenho tontura, eu não tenho vista preta escurecendo, não tenho nada. Coisa que eu tinha ainda na low carb. E olha que na low carb era tudo contabilizado em app, essas coisas. E aí você conseguiu seguir de uma forma mais livre na carnívora. Sim, porque na verdade é saciedade, né, Tânia? Comeu, saciou, acabou. Uhum. Teve fome, come. Não tem fome, não come. Respeita teu organismo, respeita teu corpo. Não tem liberdade Que bom que pra você foi assim, tá, amiga? Porque pra mim não é assim, não, tá? Não, Não né? é pra todo mundo, não é. Eu vou só deixar claro, gente, que calma, tá? Porque é a individualidade, muita né? gente inbox falando, não, eu tô comendo até saciedade, não que não sei o que, não tô emagrecendo, eu não sei. Gente, eu comia que nem uma draga, comia, sei lá, 1 quilo de frango, mais 400 gramas de carne, mais 4, 3 ovos. Sempre treinei pesado, normal. E aí, cara, pra mim não deu, tá?
Para mim não deu, para muita gente não Você teve que dá. fracionar. Para muita gente dá. Para muita gente também não dá. Então, se não tá funcionando de um lado, vai pro outro, né? Começa Exato. por onde é mais cômodo para você. Ah, Tânia, eu Sim. já sempre contei, eu já venho desse ritmo aí, dessa pegada de contar. Então conta, depois você vê se dá para você ir pro outro lado, né? Então, assim, nem todo mundo vai ter essa, vamos dizer assim, Musa do pratão, né? musa do pratão, que olha, hashtag inveja. Hashtag inveja, tá? Porque olha, aqui o buraco é mais embaixo. Então, mas você sabe que, na verdade, A Kelly tá falando aqui que ela também é uma draga, que é preciso controlar porque não chega a saciedade. o Regis está falando que ele come 1 quilo de carne por dia. Eu não chego a 1 quilo, acho que se eu como 600, 700, até umas 800, dependendo do que eu ponho. Mas também vai muito da estratégia do tipo de carne que eu tô comendo naquele dia, né? Uhum. Então, dependendo do que eu tô comendo, eu como mais. Tem coisa que eu como menos. Então, na verdade, é a saciedade mesmo. Só que eu como devagarzinho, Tânia, sentindo meu estômago, vendo ali a quantidade de que tá entrando, ver se realmente eu tô satisfeita ou eu tô ali só batendo prato, né? Então tem essa questão também. Uhum. Então, Alguém tá alguém come uma perguntando, picanha inteira, eu como uma picanha inteira. quem perguntou ali, alguém perguntou aqui de colesterol. Você falou que foi recentemente no médico, né? E aí ele não ousou, né, questionar a carnívora, porque estava tudo lindo, tudo maravilhoso, seus exames, né? Tudo certinho. Conta aí. Até porque se ele vier, e por isso que é a importância do estudo, né, Tânia? Porque se ele viesse me questionar alguma coisa sobre o meu colesterol, a gente ia conversar sobre LDL, né? Então, assim, por isso que é importante você ter informação para você poder sentar na frente do médico e Então, discutir com ele aquele assunto. também, e tem muitos mitos sobre isso, inclusive no meio cetogênico, low carb, que tem muita gente com orgulho de colesterol alto, e na verdade, gente, nem sempre isso vai ser bom. E eu vou já estou combinando já comecei a conversar com uma pessoa muito querida, que eu não vou falar o nome agora. Deixa eu marcar a data, que a gente vai falar sobre isso justamente. A gente está conversando muito sobre isso, desde a parte intestinal, a parte cardíaca, né? Do impacto disso, o que isso pode estar, né, atrelado com. Pode ser um indicativo, sim, de que alguma coisa está errado com você. Não necessariamente que você vai infartar, morrer, cair estatelado, tá? Cair duro. Né? Mas pode estar aí, sim, apontando que você está com alguma desbiose, que você está com algum problema que já vinha de antes. Não é a alimentação que causou isso, gente, não é isso. Sim. Veja bem. Mas às vezes fica ali mais evidente quando você muda a alimentação. Então a gente vai preparar uma live sobre isso. A gente vai preparar. E aí agora, a Elisângela já falou pra gente o que é, o que foi, o que não foi. Né? E aí. O debate, quem for assistir os vídeos, a gente vai colocar aqui o vídeo, esse tal vídeo que a Eli gravou, ali houveram muitos argumentos do ponto de vista de meio ambiente, de meio ambiente, tá? A questão da carnívora e o meio ambiente. E aí a gente já marcou uma primeira live já com a doutora Ana Flávia, quarta-feira agora, não sei que dia acho que é dia 9, 10, 11, dia 11, às 19 horas, horário do Brasil. Então a gente vai começar a fazer uma série sobre isso. Maravilha. A doutora Ana Flávia já gravou 2 podcasts com o doutor Souto e Polesso no Tribo Forte. Confiram. Já gravou também com o Henrique Altran semana passada. Confiram também. Só que algumas coisas não estão ainda muito claras. E a gente precisa ter um pouquinho de clareza nesse sentido, né? Porque às vezes as pessoas ficam sem argumentos, sabe? Vem querer dizer que a gente está destruindo o planeta, que a gente está matando. Só falta falar que a gente está matando, roubando, prostituindo. Não, esse é um dos argumentos que é usado que o ser humano é horrível, o ser humano não presta, e eles estão fazendo o que aqui na Terra então? Exatamente. Porque eles estão falando deles mesmos. Exatamente. Então,
A gente vai fazer uma série de lives nesse. Vou fazer também a série sobre essa questão do colesterol em carnívoros, enfim, quem faz dieta cetogênica, quem faz dieta low carb. Tem muita gente aqui que varia, né? Que vai ciclando. E faz estratégias, né? Faz estratégia. Tem a carnívora como uma estratégia, como algo passageiro, Sim. momentâneo. Serve muito bem, acho que é muito bacana também nesse sentido. Então, assim, a gente vai fazer uma live também sobre isso. A gente tem algumas lives, assim, em mente para fazer com vocês. Lembrando que eu já coloquei no destaques alguns profissionais de saúde que eu vou recomendar, tá? Porque tem muita gente perguntando no inbox e eu não tô dando conta. Então, eu já fiz 2 recomendações. Um médico no Rio, um médico em São Paulo. Para quem quer aí o acompanhamento do ponto de vista médico, gente, lembrando que quem passa dieta, quem faz alimentação é nutricionista, tá? Ponto. A alimentação é com nutricionista. Só que às vezes a gente quer um médico que entenda, ler um exame de um carnívoro, entender ali o que está acontecendo, o que está pegando. Peraí, você quer alguém que te ampare dentro dessa perspectiva, que conheça essa perspectiva, que conheça o que é uma estratégia low carb, que conheça o que é uma estratégia carnívora, conheça o que é uma estratégia cetogênica, né? Esse é um diferencial, sim, né? Quando um profissional de saúde domina, né, o estilo de vida que você escolheu seguir. Peraí, eu tomava remédio, tá. Então, gente, é isso. Você quer adicionar mais alguma coisa, Eli? Não, só falar para as pessoas assim, porque, lógico, acabou tendo visibilidade, né? Deixar claro que existem intuitos, não quero falar mal do canal nem nada, mas existem intuitos para esses tipos de quadro, né? Dos canais. Então, para as pessoas terem um pouco de senso quando assistir ou quando ouvir alguma coisa e tentar entender qual o contexto que a pessoa está dizendo aquilo, né? E assista, quem assistiu esse vídeo aqui, assistiu outro, vai... E quem não assistiu, assista, né? Assista. Assista para entender do que a gente está dizendo também, até porque coisas que estavam no começo foi por final, coisas que estavam no final foi por começo, edição, né? Então, realmente eles tinham colocado um outro vídeo uma semana antes, detonando um vegano. Eram 3 pessoas, né, contra o vegano. Uma coisa bem injusta, assim. Lógico que eles iam colocar outro para remediar e botar balança, né? E eles iam tirar o contexto de saúde, porque não era esse o intuito do quadro, na verdade, né? Então eles não iam colocar de saúde mesmo. Então, assim, teve coisas que eu não pude falar, coisas que ela não deixou eu falar, e mudava, assim, de assunto. Então as pessoas têm que aprender a relevar também, né? Só que eu tentei me manter ser imparcial quanto a isso, porque eu não estava ali justamente para mudar a opinião dela, nem ela para querer mudar a minha, porque foi quando eu disse para ela que eu não era egoísta, porque ela tinha me xingado e mesmo assim eu me mantive calma, olhei para ela, dava risada, tratei com toda educação, né? Então, a questão que muitas pessoas também vieram falar, ah, é matar é matar, não existe matar com carinho, mas existe matar, na verdade é complicado falar isso, né? Que realmente, morte é morte. São assuntos que a gente vai abordar em vídeos com sim, lives, sim. com profissionais do assunto e tudo mais. Sim, sim. E aí ficou assim, gente, eu vou ser muito sincera. Ficou tipo assim, uma pessoa falando, defendendo uma causa que ela desconhecia. Sim. Sabe? Defendendo umas coisas assim. Porque, na verdade, ficou moral e ética, né? Como é que você discute moral e ética? Não, moral e saúde. Como é que você discute moral e saúde? Mas os argumentos utilizados foram de meio ambiente e não era uma profissional de meio ambiente. Então ficou uma coisa muito distorcida. Tanto que eu falei de saúde e não apareceu nada, Tânia, que teve uma hora que ela fala assim, você falou para mim tomar cuidado com o carboidrato. E eu falo para você, toma cuidado onde você compra carne. Porque eu tinha falado para ela de saúde, da ação do carboidrato. Uhum. E não aparece, né? Então, e outra, de meio ambiente realmente eu não entendo.
não entendo, sabe? Eu argumentei com aquilo que eu tinha conhecimento, mas muito pouco, frases soltas, na verdade, né? Na verdade, assim, talvez tivesse que ter uma pauta, uma coisa Sim, mais pautada mesmo. E ficou e uma até coisa porque eu também não assim. tive tempo nem de me preparar para nada, porque eles chamaram num dia, 2 dias depois eu tava gravando, né? Não, eu não acho que tem a ver com isso, que eu não acho que isso seja, tenha, que você Ponto, né? tivesse a obrigação de saber. Vou ser muito sincera, tá? Mas tem muita gente que quer saber, e tem muita gente que ficou intrigada com os pontos que foram levantados. Sim, Então, assim, já que a gente tem alguém na nossa equipe que tem essa capacidade técnica, né, graças a Deus. de responder isso, de falar sobre isso. O Dieta Carnívora Brasil foi o primeiro canal, o primeiro lugar, assim, com dieta carnívora exclusiva que deu esse espaço para o zootecnista. A gente já teve live aqui Sim, com o produtor. Então, gente, a gente já sim, entrou dentro desse conceito de querer trazer vários lados. Por quê? A gente sabia que esse seria um lado que seria atacado, né? Tipo assim, tem umas coisas que a gente tem como consciência coletiva que no Brasil nenhuma lei funciona. sim. No E Brasil não é bem assim. nada funciona. Não tem regra, não tem lei. E não é assim. Estamos desmatando a Amazônia para plantar gado. Oi, gente, nada disso procede, mas ficou uma coisa assim que precisa ser respondida, que precisa ser tratada e que eu recomendo aos carnívoros que Sim, dominem. Então, vou convidar vocês para assistirem as próximas lives, onde a gente vai conversar sobre isso de uma maneira bem picada, bem facilitada, bem fragmentada, para dar tempo de digerir, porque é muita novidade, é muita coisa diferente. Por isso, né, tá. que é difícil a gente colocar a nossa mente para pensar dentro dessa perspectiva, porque é uma área um pouco técnica, né? E que tem tanto tabu e tem tantas, assim, certezas. É assim, é isso, é aquilo outro. E isso é ruim. Isso é ruim até, gente, eu vou dizer para vocês, para a nossa imagem como país diante das Sim, outras nações. Então, por exemplo, uma vez aqui vieram discutir comigo uma coisa. Falei assim, olha, não fale da Amazônia, do mesmo jeito que vocês não podem falar da Amazônia, a gente não pode falar de que vocês matam baleias. sim. Eu peguei aqui a reportagem de vocês da baleia e vi. Eu sei, eu conheci o lado de vocês. Eu sei como é que é, mas eu moro aqui. O escândalo aconteceu aqui na minha região, perto de onde eu moro. Então, assim, é diferente. Eu Uhum. também já tive o prazer de viver em região amazônica e também eu sei a realidade de lá, Sim, sabe? Então, assim, às vezes fica uma coisa muito contraditória, fica uma coisa assim muito mal explicada. E com aí certeza. essas inverdades ficam ganhando força e proporções Até que porque não é deveriam tomar. muita teoria do lado deles também, de como é a produção, como é a criação do gado, é muita desinformação, tanto do lado deles, como da maioria da população que não lê sobre isso, né? Porque é realmente como a leitura você só vai ter acesso a isso se você fizer uma leitura muito técnica. Uma Sim, leitura de jornal, você está antenado, você está não sei o quê. Mas temos uma outra notícia também. Vamos começar a criar conteúdos. Já começamos a criar conteúdos, a doutora Ana Flávia, para o nosso site a respeito disso, no nosso site, maravilha. dietacarnivораbrasil.com. Então, fica aí o convite para vocês. Fiquem acompanhando. A gente vai colocar aqui para vocês os links e tudo mais. E vamos fazer, sim, matérias nesse sentido, já que é tão de difícil acesso, né, a gente conseguir boas informações nesse âmbito, né? Nesse âmbito de meio ambiente, de produção agrícola, produção de gado, produção. Enfim, gente, é muito importante, é muito legal. Eu tenho aprendido muito nos últimos anos com a doutora Ana Flávia, porque
Ela é muito apaixonada disso. Pensa numa pessoa tarada por um assunto. É ela com. É tipo eu pela alimentação. Amiga, pior. Aí a gente conversa muito também, né? Aí liga, ela fica se falando assim, amiga, como é que aquele negócio mesmo? Porque, gente, é um mundo novo pra mim, eu não decoro tudo, né? Sim. Nutrição é fácil, vem uma informação nova aqui, outra acolá, você decora assim, né? Agora, nesse ramo, amiga, como é que é mesmo? Aí ela já vem um monte de coisa, né? E é bem legal, eu tenho aprendido muito, né? E eu acho que tá na hora, né, do nosso público começar Sim. a aprender. Tá precisando, realmente precisa. Porque, assim, muitas pessoas falam, ah, e qual o embasamento que você tem para falar sobre isso? Aí, assim, de saúde, para mim é muito fácil, porque eu pego os links e, ó, tum, 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 acabou. E já nem discuto, né? Então, A gente vai começar a criar desse tipo de conteúdo em 2020. Espero que vocês gostem. E é algo que eu acho que é muito legal, não só como indivíduo, como cidadão do mundo, né? Mas também como consumidor. sim, A gente, como consumidor, conhecimento é poder demais. Então, a gente tem que começar a ser mais crítico nesse quesito. É algo que pode ser muito produtivo para você, pode mudar a sua vida, tá? uhum, Então, é isso. Eli, eu tô com medo de cair aqui. Quero te agradecer tanto imagina. por representar com tanta calma, com tanta tranquilidade. Carne faz isso. Obrigada. Os hormônios estão no lugar. Você representou a gente muito bem. Parabéns Obrigada. pela sua jornada, pela sua trajetória. Eu estou acompanhando Obrigada. E eu que agradeço a oportunidade do espaço que você está me dando de falar, de explicar, né? De poder tocar nesse assunto, de eu ter direito à resposta, né? É legal. Então, assim, muito obrigada mesmo. Parabéns. Eu estou na reta final da sua trajetória, mas ainda assim me sinto privilegiada de fazer parte, nem que seja de um pedacinho, nem que seja te Calma, ameaçar. ainda tem a construção corporal ainda. Nem que seja te ameaçar com um pedaço de pau se você não for treinar. Enfim, essas coisas que eu faço. Muito obrigada, tá, amiga? Pela sua amizade, pelo seu carinho, por ter representado a gente também. Vamos deixar o link do vídeo. Amores, temos Facebook do Dieta Carnívora Brasil, tá? Grupo. Quem quiser acessar é lá. E é isso, acompanhe a gente. E tem muita gente me perguntando sobre o Queima Turbo, tá? Gente, Queima Turbo é do Bases Plena e é comigo também, que eu também faço parte da equipe do Bases Plena. E serve sim também para carnívoros. Muitos carnívoros fizeram e ficaram passados. Quando eles acham que não Tô tem doidinha como para fazer melhorar. também. Amiga, eu não te convido. Se você quiser, eu te convido e tal, mas a gente vai secar o quê? A cabeça, A mulher já tá seca, gente. É para ajudar na composição corporal. Vamos secar. Vai ficar só a cabecinha dela. Amores, um beijo e até. Brigadão pela audiência. E a gente vai fazer de tudo para salvar essa live e jogar no YouTube. Tá bom? Um grande abraço. Se você não conseguir, eu te mando. Tá. Vamos Tá tentar bom? agora. Beijo. Tchau. Tá, beijo. Tchau.